Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que a graça de Deus se derrame abundantemente sobre a sua vida e a vida da sua família nesse dia. 1 Coríntios 10, 31 diz o seguinte: portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É impressionante o foco que o apóstolo Paulo dá às nossas vidas. Nossas vidas devem ser vividas para a glória de Deus. É sempre importante relembrarmos aquele fato básico. Nós somos do Senhor, pertencemos a Ele, somos servos dEle, escravos dEle, fomos comprados pelo sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário. Ele nos adquiriu para si. Agora nós pertencemos a Ele e devemos viver para a glória do nome dEle. Devemos viver para que em tudo, em todos os aspectos e em todos os relacionamentos, a nossa vida exalte o nome do Senhor, do nosso Deus. É precioso, inclusive, que o apóstolo Paulo nos lembra que a nossa vida não pode ter compartimentos fora desse propósito. Toda a nossa vida, tudo aquilo que somos, em tudo que fazemos, devemos estar focados e tendo por objetivo exaltar o nome do Senhor. E isso ele coloca de uma maneira muito simples, mas também muito profunda, quando ele diz assim: seja comendo, seja bebendo. Comer e beber são dois atos tão simples que nós fazemos costumeiramente no nosso viver. É claro que nos dias do apóstolo havia algumas questões relacionadas com isso que ele trata na continuação desse texto do capítulo 10 de 1 Coríntios, mas ainda assim são atos comuns. Mas ele fala assim: seja comendo, seja bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Veja, não há nenhuma área da nossa vida que esteja fora desse propósito. Desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, nós devemos fazê-las visando a glória do nome do Senhor. Se você estuda preocupado em, nos seus estudos, glorificar o nome do Senhor. Você no seu trabalho, você se preocupa em, no seu trabalho, glorificar o nome do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, inclusive, vai destacar isso quando ele fala da relação entre servos e senhores, como ele o faz lá na carta de Efésios, e ele diz que os senhores devem cuidar dos seus servos como se estivessem fazendo ao Senhor. E os servos devem prestar o seu serviço aos seus senhores como se estivessem prestando um serviço ao Senhor. Ou seja, toda a nossa vida, sem compartimentos que se isolem, que fujam a essa realidade, toda a nossa vida integralmente, toda ela, sem nenhuma área de fuga, pertence ao Senhor e deve ser vivida para a glória e louvor do nome do Senhor. Eu e você devemos entender isso. Mas o que isso significa na prática? Na prática, quando pensamos que toda a nossa vida deve ser para a glória de Deus, quando pensamos, como diz aqui o apóstolo, seja comendo, seja bebendo, fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, isso significa que em minha vida eu vou estar sendo dominado, dirigido por dois princípios que vão me ajudar a cumprir essa questão. Primeiro, o princípio do amor. Tudo aquilo que faço, faço porque amo ao Senhor. Mas tudo aquilo que faço, também faço porque amo a meus semelhantes. E porque eu amo a meus semelhantes, eu vou estar glorificando a Deus em todos os meus relacionamentos. Isso significa que em alguns momentos, por amor, eu vou renunciar a privilégios e direitos que eu tenho, me são inerentes. Mas eu renuncio a esses privilégios e direitos para não ofender ao meu irmão, para não machucar o meu irmão, para que, ao exigir aquilo que de fato é minha posse, eu não venha a, de alguma maneira, machucar o coração do meu irmão, prejudicá-lo na fé, atrapalhar a sua caminhada com Cristo, criar embaraços à sua vida espiritual. De outro lado, e esse é o outro princípio, tudo aquilo que eu faço porque eu amo meu irmão, visa também o seu benefício maior, ou seja, a sua salvação.
visa levá-lo a conhecer a Cristo, de tal modo que eu vou viver a minha vida preocupado com a glória de Deus, amando a meus semelhantes e buscando alcançá-los para o Senhor. E, aliás, se eu estiver vivendo uma vida para o Senhor, buscando a glória do Senhor e amando a meus semelhantes, naturalmente eles vão querer saber o que me leva a agir dessa maneira. E então eu terei oportunidades ímpares para falar de Jesus a essas pessoas, para comunicar a elas o Evangelho, para chamá-las das trevas para a sua luz. Por isso é que o apóstolo Paulo vai concluir esse capítulo dizendo assim: assim como em tudo eu também procuro agradar a todos, pois não busco o meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Aqui está aquele foco auxiliar na caminhada dele. Ele ama as pessoas, ele busca agradar a Deus e amar as pessoas, e nessa caminhada ele está continuamente buscando alcançar outros para Cristo, para que as pessoas sejam salvas por Cristo, para que as pessoas tenham a sua vida transformada pelo Evangelho. Tudo isso a partir do foco básico da nossa existência, que deve ser a glória de Deus. Portanto, como diz o apóstolo, façamos tudo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.